comunicação e que, via internet, leva para todo o planeta as ações do Estado de Rondônia, especialmente as boas ações, né? Os grandes eventos. Muito obrigado à presença da TV Jornet. O Foto Ideal, a assessoria de imprensa da Câmara, também obrigado, de Vilhena. Obrigado, Adriana, né, Adriana? Obrigado a todos aí. Ok, pessoal? Professor Francisco, podemos lhe chamar? Então vamos lá, para a gente não perder tempo. Ok. Senhoras e senhores, como já foi dito aqui, a oratória ela é imprescindível no nosso dia a dia, né? E especialmente no trato político, no dia a dia do vereador, você ter a oratória é fundamental para que as pessoas possam te ouvir, você possa ter a capacidade de passar a sua mensagem, né? E isso é de fundamental importância. E nesse momento, para engrandecer, para enriquecer e proporcionar o aprendizado para todos nós, ele que vem de Porto Velho, é administrador de empresas, consultor de treinamentos corporativos, professor da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, né? Serviços relevantes junto à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, professor universitário. Uma salva de palmas ao senhor Francisco Tavares, por favor. Obrigado, Emerson, pela gentileza. Bom dia! Que bom! Eu quero aqui agradecer a presença de todos, em nome do nosso presidente da Câmara Municipal de Vilhena, o vereador Júnior Donador, que nos acompanha, que nos acolhe no seu querido município de Vilhena. Bem, senhoras e senhores, como bem falou o nosso presidente da UCAVÉ, o vereador Jairo Benetti, o nosso objetivo o nosso objetivo é propiciar conhecimento para os senhores vereadores. Em nome aqui do nosso ilustre vereador Zezinho do Estrela, de Presidente Médici, nós cumprimentamos todos os vereadores, todas as vereadoras dos nossos municípios do estado de Rondônia e usar aqui a palavra do nosso presidente Jairo Benetti. É o município que faz a diferença no estado de Rondônia. Senhoras e senhores, a política mudou e a oratória também. As pessoas estão em busca da sua reeleição ou da sua eleição pedindo votos. Não dá mais para pedir votos. Nós sabemos que a população, por mais humilde que ela seja, ela está conectada na internet, ela está vendo televisão, ela está no Facebook e agora está até no WhatsApp. Só para vocês terem uma ideia da informação que ela está recebendo. E nós, vereadores, precisamos buscar esses votos. E agora nós só vamos buscar esses votos se nós tivermos uma boa lábia, como diz o ditado popular. Então não adianta nós estarmos aí querendo eleição ou reeleição, falando aos quatro cantos do mundo. Hoje essa oratória, ela vai ter que estar mais presente, de orelha a orelha, mostrando a importância do cidadão para o seu município. E que nós, representante deles, nós vereadores, nós somos as pessoas que eles estão dando uma procuração para nós, e você, com muita coragem, emprestando o seu CPF, a sua conduta e a sua ética para representá-los no seu município. Mas como isso acontece? Só a oratória é importante? Não. Nós temos que trabalhar o nosso marketing pessoal, o nosso marketing político e, por que não dizer, o marketing eleitoral. Hoje, nós teremos esse pequeno momento de aproximadamente meio-dia, meio-dia e 10, para aproveitarmos o nosso tempo, porque nós teremos 3 momentos. O presidente
Jairo, muito preocupado, como foi da fala da maioria das pessoas que usaram do microfone da fala, dizendo que essa não é uma função tão fácil. E o objetivo principal da UCAVER, como já diz ali nos seus objetivos, é trazer a união. É a união de vereadores das câmaras municipais, trabalhando a valorização, trabalhando o respeito e mostrar que vocês, vereadores, é que faz a diferença no estado de Rondônia, porque vocês estão mais próximos da população. Como bem falou o Gilson aqui, não sei se o Gilson está presente, cheguei atrasado porque fui socorrer uma pessoa no hospital. De repente, essa não é a nossa função. Mas como cidadão do bem que nós somos, você tem que fazer isso também. Se nós formos trilhar pelo caminho de só fiscalizar e legislar, nós ficamos devendo alguma coisa que nós podemos oferecer. E eu começaria o meu trabalho dizendo assim: existem pessoas e pessoas especiais. Muitos colegas vereadores de todos os municípios, tenho certeza, foram convidados. E com respeito à ausência deles, talvez eles dissessem assim: não, mas eu já sei como funciona, eu sei como trabalha, eu sei como processa, eu sei como me eleger. Mas não é só isso, não. De repente, nós estamos aqui à frente, falando para a nossa população, para os nossos eleitores, e muitas vezes eles não estão prestando atenção naquilo que nós estamos falando. E hoje essa oratória, esse marketing político, ele tem que ser conquistado através do coração, da emoção. Amanhã nós iremos debater um tema que é o marketing político. Eu só vou adiantar aqui o nome. Eu trarei para vocês um cidadão que nem americano é, o seu DNA é afro-americano, que é o Barack Obama. E ele conseguiu, com a sua oratória, com a sua fala, não conquistar apenas os Estados Unidos, mas conquistar o mundo, com uma simples frase, que era aquela: yes, we can. Ou seja, traduzindo, sim, nós podemos. E eu não tenho dúvida que para quem me assiste agora, para quem me ouve agora, vocês não querem ser vereadores de apenas um mandato. Vocês têm um sonho, que é fazer muito mais. Mas para que esse sonho aconteça, você tem que querer. As pessoas hoje, elas precisam saberem, elas precisam ter conhecimento que vocês são importantes na vida delas. Que enquanto ela cuida dos seus afazeres, do seu trabalho, da sua escola, da sua igreja, da sua faculdade e da sua família, tem alguém na Câmara Municipal cuidando do seu interesse social. E é vocês, vereadores, que faz a diferença na vida dessas pessoas. Então, dando as boas-vindas para vocês, parabéns para quem está participando desse evento. Conversando com o presidente Jairo, ele tem sonhos, muitos sonhos, para trazer para todos vocês, mas ele precisa do apoio. Tem uma frase que diz assim: ninguém é bom sozinho, todos nós precisamos um dos outros. A nossa oposição, a nossa briga política foi na época da campanha. Agora somos eleitos, porque eu sou do partido A, B, C, D, eu não gosto do vereador Gerson, mas o vereador Gerson, por favor, vereador, só um teatro. Eu tenho que trazer o vereador para o meu lado, porque todos nós fomos eleitos. Nós temos votos no nosso município. Então vamos se unir. Olha o título do nosso evento. Nós temos que nos unir para fortalecer a classe dos vereadores, fortalecer as câmaras municipais, dar suporte para essa população que hoje, infelizmente, ninguém quer saber de política, não. E se hoje a UCAVER e a IPRO nos traz aqui, é para mostrar a importância que cada um tem, nesse contexto, nesse ambiente de formação política. Porque nesse momento, eu não vejo de outra forma. Nesse momento, nós estamos aqui participando de uma oficina, de um laboratório de aprimoramento, de conhecimento, para que vocês possam melhorar. E eu vou deixar aqui para vocês, eu penso, na minha humildade, a melhor dica, a melhor postura, a melhor linguagem, para que vocês possam falar com seus eleitores.
Eu tenho aqui para vocês algumas dicas importantes que vai fazer vocês melhorarem o que de bom você já tem. Se você chegou aqui, é porque você já é muito bom. Mas eu não quero que vocês sejam só bons. Porque depois do bom tem o ótimo. Depois do ótimo tem o excelente. Depois do excelente tem o excepcional. Depois do excepcional tem o... Podem pensar, podem pedir ajuda dos universitários. O excepcional, o mega, o master. Então eu penso que os senhores e as senhoras vereadores podem ser os melhores vereadores do nosso estado e do município de vocês. Muito bem. O tema que nós iremos abordar, oratória e marketing político. E eu penso que com essa nova forma de você conquistar o voto, eu não tenho dúvida, você se sairá bem agora. O ano que vem nós temos eleições. E nós temos que usar de boa conversa, de boa lábia para conquistar esses votos. E esses votos só sairão da fala de vocês. Muito bem. A realização é da nossa UCAVER, que tem como presidente o Jairo. Estava conversando com ele em Porto Velho, muito preocupado com a classe, com o envolvimento, com o comprometimento da classe municipalista. Disse que nós somos em maioria dos deputados estaduais, federais, senadores. Então eu penso que a base política hoje do nosso estado está em cada município com o número de vereadores que vocês têm. Isso me deixa de muito orgulho. Quero voltar aqui. Essa imagem, eu quero dar o crédito. É da minha querida cidade também, de Presidente Médici. Zezinho, lembra, Zezinho? Aonde lá nós conseguimos reunir aproximadamente 500 pessoas, um pouco mais, para falar desse tema. E ali nós tínhamos advogados, vereadores, acadêmicos de todas as faculdades próximas, buscando essa informação, porque a oratória também é para o acadêmico. Na hora que eles têm que apresentar a sua monografia, o seu TCC, é muito difícil. Para nós vereadores, e me coloco no meio de vocês, para falar para o nosso público é muito fácil. Agora, em um momento ou outro, vocês estarão representando o município e a Câmara junto ao Tribunal de Contas do Estado, junto ao Ministério Público, e aí é onde vocês têm que provar que a administração de vocês ela é saudável, ela é justa, ela é correta. E para você convencer aqueles pares, você tem que ter tem boa conversa, a convicção daquilo que você está dizendo. Então, senhoras e senhores, eu fico muito honrado e muito feliz de, mais uma vez, ser muito bem acolhido na cidade de Vilhena, essa cidade que sempre me acolhe com muito carinho. Eu também sou consultor do Sistema S, Fiero CS Senai, eu sempre estou aqui nas nossas dependências. Temos feito esse trabalho praticamente em muitos municípios, valorizando essa classe laboriosa que vocês têm. Não é fácil trabalhar não hoje, Júnior. Hoje os vereadores e o político, de uma maneira geral, são taxados de corruptos, de irresponsáveis, que não querem nada com nada, quando, na verdade, você levanta 3 horas da manhã para ir fazer a sua necessidade no banheiro, você já fica pensando o que você vai fazer amanhã para atender o bairro A, B, C, D. Vocês trabalham demais. E a UCAVER, nesse momento, ela se preocupa com o trabalho que você está fazendo, capacitando, qualificando, orientando, para que vocês sejam melhores vereadores. Palmas para vocês, minha gente. Quero agradecer aqui, em nome da Jerusa e do Jamil, cadê o Jamil? A equipe do IPRO de Porto Velho, que não tem medido esforços. A gente sabe, não é fácil percorrer aí próximo de 800 quilômetros para organizar, para fundamentar um curso dessa magnitude para vocês. O pensamento, o projeto, a organização não é fácil. E, Júnior, em seu nome, parabéns a toda a sua equipe, a Câmara Municipal, que também tem colaborado muito para que a UCAVER, com a parceria dos seus associados, dos seus conveniados, se fortaleça cada vez mais. Muitíssimo obrigado. Muito bem, não precisa disso aqui, porque o Emerson Emerson, muito obrigado pela sua contribuição com a cerimônia. O Emerson já falou aqui do meu currículo, não precisa, porque o que interessa é o que vem agora para vocês. Muito bem. A nossa intenção com esse curso de oratória e o marketing político, ele cria-se uma estrutura, uma base, a partir do momento que nós vemos a necessidade na maioria dos nossos parlamentares.
Alguns, como vocês perceberam, já têm o dom da palavra, se colocam na tribuna e falam com muita eloquência, falam com muita propriedade, mas alguns ainda com muita dificuldade, inclusive de postura. Senhoras e senhores, vocês são autoridades máximas em seus municípios. Se vistam dessa responsabilidade e se sintam importantes, responsáveis, porque vocês receberam uma carta, uma autorização, uma procuração para representar o município. Então vamos trabalhar por esse município. E essa necessidade, elas são encontradas pelos nossos pré-candidatos, pelos nossos candidatos e por todas as pessoas, para que possam ampliar o seu desempenho na sua fala, na sua expressão verbal, na sua expressão corporal e na capacidade de persuadir. Muitas vezes, eu quero conquistá-los de grosso modo, com ignorância, batendo a mão na mesa. Não é assim. Você conquista as pessoas com humildade, com simplicidade, fazendo elas pensarem junto com você, para que os seus projetos sejam ouvidos, discutidos, avaliados e aprovados. Não adianta brigar, não adianta bater boca, mas eu penso que se eu tiver uma boa fala para mostrar que o seu trabalho também é muito importante, o trabalho de vocês aparecerão. Portanto, senhoras e senhores, além de uma boa fala, de uma boa linguagem, vocês têm que ter uma boa postura também. Porque quando nós estamos aqui, nós cometemos inúmeros crimes, nós cometemos inúmeros erros de postura. E vocês podem ter certeza, senhoras e senhores, quando vocês estão aqui, quem está lhe assistindo, olha para ver se o seu sapato está sujo, percebendo por todo o seu corpo, inclusive percebendo se o seu cabelo está bem arrumado ou se a sua barba está bem feita. Então, nesse momento, é importante também você trabalhar a sua linguagem corporal, não só a verbal, não só a fala. Nós iremos trabalhar aqui alguns detalhes de fala, mas como diz a professora Regina, uma professora da Faculdade de São Lucas, a linguagem ela é livre. Você pode falar exatamente do jeito que você quer. Nós temos o nosso regionalismo, também permitido. Mas quando nós falamos para a elite, como foi dito aqui pelo nosso presidente, pelo Jairo Benetti, nós temos que ter cuidado com a forma com a qual nós falamos com as pessoas. Ter o privilégio de estar aqui com vocês hoje, e vocês todos prestando atenção naquilo que eu estou dizendo, é uma prioridade que todos nós temos, é uma capacidade que todos nós temos. Agora, nós temos que agradar as pessoas através do coração, através da emoção. Às vezes as pessoas elas estão arredias, elas não querem mais participar de encontro político, elas não querem mais reuniões políticas, porque o blá 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 é o mesmo. Senhoras e senhores, mudou. Nós temos que ver qual é a necessidade da nossa população. Nós estamos desacreditados. E é essa fala, esse comportamento, essa atitude que vai resgatar o que nós perdemos. Ninguém veio aqui de graça. Eu quero que amanhã, presidente, ao encerrarmos o nosso momento, vocês possam dizer assim: quem não foi, um monte de informação que vocês vão agregar valor. E garanto mais para vocês, o que eu vou dizer para vocês vai contribuir na sua escola, na sua igreja, na sua casa, na sua faculdade e lá no palanque onde você está defendendo a população que lhe elegeu, senhoras e senhores. E essa expressão corporal, muitas vezes, nós temos que ter cuidado com ela. Porque quando você fala para as pessoas, você não sabe quem está ali. Aqui nesse momento nós temos vereadores, presidente de câmaras, senhoras, senhores, advogados, assessores, coordenadores de campanha, são pessoas muito importantes. E nós homens, principalmente nós homens, nós temos alguns cacuetes, nós temos alguns defeitos que a sociedade, e vocês, senhoras e senhores, já não permitem mais, já não aceitam mais. Então nós vamos deixar hoje, pelo horário que nós temos, os principais pressupostos da oratória,
Eu vou deixar hoje para vocês as melhores dicas de vocês deixarem para fazer um planejamento de discurso e mais, deixarei também quais as melhores técnicas que vocês terão para estarem aqui. A postura, a fala, gesto de mão, gesto de braços, porque muitas vezes os colegas vêm falar em público com a mão no bolso. É proibido? Não, não é. Eu diria que eu não recomendo. Se eu estou falando em expressão corporal, eu tenho que ter uma postura. Falar com as mãos para trás é deselegante? Eu também estou dizendo que não é proibido. Mas eu penso que se eu estou falando com as mãos cruzadas, com a mão no bolso ou com as mãos para trás, eu não estou sendo sincero com vocês. Diz o Reinaldo Polito e o Passadori, quando você fala com as pessoas assim, a linguagem corporal está dizendo que você está fechado. Você não quer deixar aquela informação que tem que ter. E se eu estou com as mãos para trás, alguma coisa eu estou escondendo. Por que então eu não vou interagir? Que bom, olha o movimento de mãos, que bom que vocês vieram. Sejam maravilhosamente bem-vindos à nossa querida cidade de Vilhena, a este ambiente que foi preparado com muito amor, com muito carinho para vocês. Olha o movimento, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. É essa linguagem corporal que nós temos que falar, não é? Naturalmente, com o decorrer, amanhã eu vou deixar algumas posturas que é totalmente inviável. Alguns colegas ainda coçando, fazendo gestos que nós não merecemos. Então, amanhã e hoje e amanhã, nós iremos desenvolver essas habilidades para que vocês possam falar para o público eleitor, para o público que está ali na Câmara lhes assistindo, e mais, que vocês possam ter o poder de envolver a comunidade do município de vocês, para que possam assistir às sessões plenárias nos municípios e acompanhem o seu trabalho. Vocês sabem do que eu vou dizer. As câmaras municipais, elas têm em média de 60 a 200 lugares. Durante a sessão plenária, não tem público. Por quê? Está faltando alguma coisa da nossa parte, alguma participação, para que a população participe das nossas ações. E aí a população fica sem saber, por falta dessa comunicação, das emendas, das indicações e dos projetos que vocês estão fazendo para beneficiar aquele bairro que não tem energia, que não tem asfalto, que não tem uma drenagem melhor, e o projeto de você está ali defendendo. Mas a sociedade não está tendo conhecimento, senhoras e senhores. E aí você me pergunta assim, Tavares, que devo fazer para que a minha população, os meus eleitores vão me assistir? Conversem com eles. Vocês não foram lá pedir votos? Voltem lá, criem o compromisso com ele para que eles possam lhe assistir. Inclusive a sua fala na tribuna, que é muito importante vocês estarem na tribuna aqui. Nesse momento eu quero aqui agradecer os moradores do bairro Cristo Redentor, que veio participar das ações aqui na nossa Câmara. Convidem mais os vizinhos de vocês, participem mais ativamente das nossas sessões. É aqui que é decidida as ações, o desenvolvimento e o destino do nosso município. A população não está escutando isso das senhoras e dos senhores, com raras exceções. Eu tenho percorrido todo o estado de Rondônia, e quando eu estou no município de vocês, eu faço questão de ir na sessão plenária. Aí, com muito respeito aqui às pessoas, eu vejo lá meia dúzia de gente assistindo. Aí eu pergunto, não poderia estar mais presente a nossa sociedade? É o fator oratória, é o fator comunicação que está faltando. Então vamos lá. Nosso objetivo, vocês já estão preparados. Não é minha intenção aqui ensinar ninguém a nada. Eu só vim aqui relembrar, fundamentar, resgatar a possibilidade que vocês possam fazer apresentações de sucesso para conquistar qualquer público. Se eu tivesse agora vendendo um produto aqui, que fosse um produto ou um serviço, com certeza eu ia convencê-lo de tal modo que talvez, sem pretensão, 20% das pessoas não me comprariam o meu produto ou o meu serviço. O meu produto é bom e o de vocês melhor ainda. Então eu me imagino que a nossa ideia aqui
é promover o fortalecimento, aquilo que de bom você já tem, buscando o ótimo, o excepcional, o fantástico. O problema é que nós estamos com a população com a média regular. Se for fazer uma enquete agora na nossa cidade aqui, sobre a participação, que nota você dará para o político, eu não vou nem dizer que nota ele vai te dar. Mas se nós tivermos o compromisso de conquistar essas pessoas, palmo a palmo, ela lhe avaliará muito bem ao final do seu mandato. Muito bem. Nosso objetivo, desenvolver ainda mais a capacidade que cada um tem relacionada à exposição verbal de ideias. Ideias são sonhos. Ideias, se ela não for discutida, ela morre. Olha o sonho imperioso. Me desculpa, Jairo, citar seu nome mais uma vez. Esse cidadão, junto com o nosso vice-presidente, é o Bengala. Cadê o Bengala? Está acreditando na possibilidade de fortalecer a UCAVER. Mas se nós não tivermos o compromisso de darmos as mãos e puxar uns aos outros, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Olha os projetos maravilhosos que estão acontecendo aqui agora. Quero, nesse momento, com a permissão de vocês, cumprimentar o nosso vereador Cid Orleans, para quem peço a salva de palmas, de Porto Velho, Rondônia. Cid, muito obrigado pela presença. Um grande parceiro da instituição, que tem fortalecido também a ideia de se fazer uma Câmara Municipal com vereadores mais fortes e mais elencados. Então, essa ideia, é por isso que nós estamos aqui, fortalecendo a ideia de fortalecer a nossa instituição Câmara Municipal. E ao final do nosso mandato, nós sermos avaliados com uma nota que nós merecemos, pelo trabalho, pela dedicação, pela lisura e pela honestidade que todo mundo tem. Ou gostaria que fosse todos, porque alguns, vocês sabem que não querem ou não têm aquele comprometimento. Quem está aqui no nosso evento hoje tem o comprometimento, tem a responsabilidade e tem a lisura de fazer um trabalho melhor. Essa técnica, ela tem que ser adequada. Essa argumentação, essa fala, ela tem que ser poderosa. Diz assim, a fé remove montanhas. Se a fé remove montanhas, por que com a minha fala eu não posso remover uma sociedade para o caminho do bem? Agora, depende de você. Muito bem. Aí eu quero que vocês me perguntem assim, todos, façam aquela pergunta para mim agora. 1, 2, 3. Fraquinho demais, todos. Primeiro, tem uma frase que diz assim, quem não se comunica, e a nossa participação, a participação de vocês é através da comunicação. As pessoas precisam conhecer você. E se você não se comunicar, outra, conquistar. Nós estamos pedindo votos. E sabe o que está acontecendo, senhoras e senhores? Vocês estão chegando com uma certa comunidade, e daí você vai pedindo voto aleatoriamente. Oh, bom dia, tudo bom? Olha, eu sou candidato a vereador nessas eleições, gostaria muito de contar com o seu apoio. Posso contar? Pergunta, ele vai dizer não na sua cara? Ele não vai dizer não. Não, voto sim. Quando você vira as costas, ele vai trabalhar que nem eu, rapaz. Então, eu não poderia conquistar de uma maneira melhor com aquelas ideias? Oh, bom dia, tudo bom? Seu nome? Ô Gerson, muito prazer, Tavares. Gerson, pensando e sonhando no meu município, eu estou lançando o meu nome para alguns amigos que pretendem ser candidato a vereador do nosso município. Eu quero ouvir a sua sugestão, a sua ideia, o meu projeto, as minhas ideias, o meu sonho é este. E você trata com ele. Ele tem que sentir segurança em você, ele tem que acreditar no seu sonho, nas suas ideias, para que você possa captar mais um colega para lhe ajudar. Às vezes, você se propõe a fazer uma campanha política, que você já não tem muito dinheiro, e que você quer pedir voto a grosso modo. Por que ao invés de eu pedir voto, eu não, segunda frase ali, eu não conquisto? Às vezes nós investimos tanto dinheiro, mas não investimos na nossa fala, na nossa oratória, na nossa conquista. As pessoas estão carentes, senhoras e senhores. Elas estão carentes, atenção, olhem para mim. As pessoas estão carentes de um bom dia, de um abraço, de uma cordialidade, de uma gentileza, de um por favor, de um por muito obrigado. Ninguém faz mais isso.
As pessoas estão carentes de um sorriso. Cumprimente as pessoas, pegue na mão, pergunte como está a família. Não tem coisa melhor do que você chegar. Ô Zezinho, tudo bom? Zezinho, faz tempo que eu não te vejo, rapaz. Como é que está a sua família, sua esposa? Suas crianças estão bem? É essa necessidade, essa carência que nós estamos. Senhoras e senhores, nada contra Facebook, nada contra o WhatsApp, nada disso. Mas nós perdemos o hábito de fazer isso aqui, olha, de tocar nas pessoas, de cumprimentar. Tudo bem, como vai a família? Que bom revê-lo, meu amigo. Quanto tempo que eu não te vejo. Cid, que bom que você veio. Obrigado pela sua presença. Família vai bem? Que Deus continue grandemente abençoando a sua família. Eu não estou ouvindo mais esse tipo de fala. Nós estamos quase que meios guilhotinados. Sabem por quê? Porque nós deixamos a comunicação olhar. Me permita, de quem é esse aparelho? Eu prometo que vou devolver. Nós, porque eu também faço parte, que todos possam ver, nós estamos bem guilhotinados assim, meio robótico. Você pode até estar falando com o seu eleitor, mas e os outros que vão passando? É o momento de você relembrar a amizade, o carinho, cumprimentar. Não. Tropeça, cai, é acidentado, devolvido. E eu fico imaginando essa oratória, senhoras e senhores. Se não for isso, vocês têm o direito de levantar agora e me contestar. Tavares, você está errado. A rede social. Estão filmando. Não temos como fugir disso. Para o bem. Seu nome é? Meu vereador, obrigado pela sua contribuição. Muito importante o que você está dizendo. Cabo Anjos. É desse jeito. Essa é fantástica, né, Cabo Anjos? É humana. É verdade, Cabo. Muito bem. Eu quero uma salva de palmas para os dois vereadores que contribuem, sem perder a linha de raciocínio, um desafio que eu fiz para vocês. Hoje, dentro da nossa casa, essa comunicação, esse amor, esses gestos do comunicar, de conquistar, nós já perdemos, como tudo, tem suas exceções. Mas essa mídia, como me refere o meu nobre vereador, ela poderia ser canalizada para o bem. Mas
80% dessa mídia, ela está prejudicando. Até tem uma amiga minha na faculdade, Ceci Tavares, esse WhatsApp ele não é de Deus, está separando, está brigando, está gerando confusão. Agora, olha só, esse mesmo WhatsApp está fazendo um canal de comunicação ajudando a população. Então, vereador, parabéns pela tua intervenção, pela tua participação. Nós temos que usar essas ferramentas, de repente, vamos fomentar a ideia de que, através dessa mídia social, eu posso fazer minhas comunidades com os meus eleitores, por que não? Mas eu preciso estar me comunicando e conquistando de algum modo. Então, vejam, para que serve um curso de oratória? Para você convencer. Estava conversando aqui com o Gerson, vereador Gerson. Qual é a sua ideia? Qual é o seu sonho? De que modo você vai conquistar essas pessoas a ponto de convencer que a sua ideia é a melhor delas para o nosso município, para o nosso bairro ou para o entorno da onde vocês estão? Muito bem. Nós e vocês políticos, você tem que ter um processo de encantamento. Hoje, as pessoas elas não estão dispostas a perder o seu tempo, até porque o tempo é muito precioso, a nos escutar politicamente. Mas se você leva uma ideia para que seja discutido numa reunião de casa, numa reunião de amigos, numa associação, num bairro, eu tenho certeza absoluta, levem, mostre que a participação delas é muito importante para o seu sucesso também. Outra, cada um dos senhores e das senhoras tem o objetivo principal de que é para influenciar uma sociedade para o caminho do bem. Eu estava conversando aqui com alguns vereadores, especialmente os lá de Alvorada do Oeste. O nosso setor de saúde, de uma maneira geral, não é só de Rondônia, não é só de Vilhena, ele não é bom. E vocês sabem disso. Temos carência de tudo. Eu não quero aqui criticar, não vou criticar, eu vou falar da realidade. Mas eu imagino que se eu pegar, se os meus prefeitos, se os meus vereadores, se a minha comunidade estiver participando, o setor de saúde e o setor de educação é 3 teclas que nós batemos na campanha política. Educação, saúde e segurança. Educação, saúde e segurança. Primordial para o nosso município. Mas não é só isso, não. Eu imagino que se nós trouxermos as pessoas para pensarem junto conosco, está aí. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar a nossa cidade de Vilhena. Nós temos o hospital regional, nós temos o hospital municipal, nós temos o postinho. Quem lá trabalha tem que ter essa dose de conhecimento, senhoras e senhores. E a UCAVÉ os trouxe esses dias aqui para refletir e multiplicar lá onde vocês estão. Pergunto para vocês, de todos os municípios, como é que está o atendimento à nossa saúde? Eu poderia dizer, Tavares, olha, está mais ou menos. Não, mas gritaram bem alto, está péssimo. É em todo lugar. Agora vejam só, oratória, comunicação, influenciar, persuadir, conquistar. Vou fechar aqui. Ela serve para informar e persuadir. Muito bem. Unidade de saúde. Nós, vereadores, prefeitos, servidores públicos que somos, nós poderemos melhorar o atendimento e a recepção lá naqueles lugares, através da nossa fala, do nosso atendimento. É bem assim. Você chega no hospital, dá a impressão que ninguém está ali para lhe atender. Atender, comunicar, influenciar. Comunicar. Eu penso que se uma pessoa chega doente e você passa a se comunicar melhor, ela é melhor atendida. Não importa que função você exerça. Você pode ser a recepcionista, a secretária, a atendente ou até o diretor. Mas se chegue até ela, bom dia, senhor, tudo bem, que posso lhe ajudar? Ah, eu estou muito mal, o médico está aí. Não, o médico está vindo aqui agora do município vizinho, mas eu já vou fazer sua ficha de triagem, seu nome, João. Seu João, meu nome é Tavares, eu vou fazer sua triagem. Assim que o médico chegar, o senhor será a primeira pessoa a ser atendida. Então, essa comunicação está faltando.
Por que o nosso serviço público de saúde não é o serviço em si, não? É o atendimento às pessoas, é a comunicação. Eu tenho a impressão que as pessoas, ou algumas pessoas que lá trabalham, elas não têm o comprometimento de se comunicar bem, de atender bem, de interagir com o seu público, com a sua comunidade. É o que está faltando, queridas pessoas. Eu gostaria que todos vocês lessem essa frase comigo. Vamos lá. Agora leio só a de vermelho, a frase vermelha. Quem não comunica, quem não esboça reação, quem não fala, naturalmente vai ficar sem perceber. E a nossa função, a função dos senhores e das senhoras, é comunicar, é conversar, é convencer, persuadir, não tem outra saída. Meu vereador. Veja, mas eu fico imaginando, se ele coloca essa placa ali, é uma comunicação que agride a todos. Porque quando você me procura naquela instituição, eu estou ali para atender. Eu sou servidor público, eu trabalho para quem? Para o público, para as pessoas. Se eu atendo bem, eu não mereço ser agredido com aquele painel. A desagradar, desacatar, servidor público da cadeia de 6 meses a 1 ano. Nós não precisamos disso. Até, vereador, isso para mim é uma afronta. Porque se eu estou ali para servir, para me comunicar, para atender bem, dispensa aquela imagem. Dispensa aquele painel. Então, eu imagino que as nossas câmaras municipais, as nossas prefeituras, dentro do hospital e toda instituição pública, precisam se comunicar melhor. Orientar os nossos servidores a ter uma comunicação mais eletiva, não é? Mais afetiva. E a oratória, senhoras e senhores, ela está em todas as áreas do nosso conhecimento. Quer você seja administrador, formado em direito, empresário, comerciante. Vejam aqui, olha. Hoje, a oratória, ela é acadêmica, oratória para consultores de venda, oratória para o seu marketing pessoal, a oratória para professores, ministrantes, a oratória para esse momento aqui, que não deixa de ser um curso de formação política, um curso de linguagem política. Eu imagino que a oratória dos nossos ilustres vereadores, sem querer fazer comparação, ela tem que ser uma oratória aproximada à linguagem jurídica, à oratória jurídica. Porque muitas vezes eu ouço muito nessas regiões, eu tenho que conquistar o meu voto no grito. E não é bem assim. Eu tenho que conquistar o meu voto com eloquência, com discussão de ideias, com racionalidade. Às vezes você vem até fazer um pronunciamento, você vem participar de um palanque, você tem que gritar mesmo, mas vamos gritar com ideias. Oi, meu vereador.
Muito bem. Veja só. Eu vou pegar uma palavra, eu vou pegar duas palavras do que o meu nobre vereador disse ali. A primeira palavra, crise. Eu concordo com o senhor. Nós estamos vivendo um momento de crise política, como todas as outras crises. Não vou aqui elencar. E nós estamos vivendo também um processo de confiança. Eu não quero fazer divagação do nosso conteúdo, não. Não vou fugir do tema. Mas eu penso que a palavra crise, se vocês escreverem agora na apostila de vocês, a palavra crise, e cortar o S, fica a palavra crie, ouse, inove. O meu processo de confiança para com vocês, eu tenho que conquistar. Porque se eu vim aqui hoje e amanhã para falar besteira para vocês, primeiro que eu não vou criar uma relação saudável. Segundo, que vai ficar uma relação de desconfiança no lugar de confiança. Primeiro, essa palavra crise, ela é muito pesada, assim como a palavra não. As pessoas, olha como funciona a oratória. As pessoas, elas vão pedir as coisas para vocês. Ah, mas Tavares, eu não posso. Use da sua criatividade e não diga a palavra não. A palavra crise hoje, ela é muito pesada. Eu estou com desconfiança com vocês. É muito difícil de você tratar numa relação saudável quando você trata com desconfiança. Por que então eu não vou criar, eu não vou usar para eu reconquistar essa confiança? Para o processo político ou para o processo legislativo, você tem que se reeducar, você tem que realinhar, você tem que buscar ideias. Estou trabalhando sempre a palavra ideias. Eu imagino, nobre vereador, que é a sua atitude, é o seu comportamento e a sua fala que vai reconquistar o que você está dizendo que está em declínio, ponto. Você concorda comigo? Agradeço a sua contribuição. Então, eu ouço muito pequenos empresários, dentro da política, o que foi dito agora. Ah, nós estamos passando por um processo de crise, tá? Me respondam. E o que é que você está fazendo, meu nobre vereador, ilustríssimo vereador, para você mudar o disco, para você mudar a fala? Crie. Eu imagino que nós temos que buscar mais solução. E a solução está na rua, está no bairro, está no município de cada um. É você ver a necessidade que se tem e, de repente, meu nobre vereador, resgatar essa confiança que nós políticos, me permitam colocar assim, que nós políticos estamos perdendo. E talvez, se você não resgatar agora, 2015, no final de 2016, muitos colegas não poderão ser reconduzidos por conta dessa, eu vou buscar, eu vou agregar. E aí é onde vai muito da oratória de vocês, dessa aproximação com o público que nós trabalhamos. Muito bem. Aqui sem muita delonga. A principal causa de você ter medo de falar em público é o fato de você não estar acostumado. Vou pular essa parte, porque todos vocês já têm essa habilidade. Amanhã, eu quero criar um momento para que seja uma oficina, porque senão o que vai acontecer? Eu vou ficar falando o tempo todo, vocês nessa cadeira, embora confortável, sala climatizada, ela cansa, vai ser desumano eu deixá-los aí amanhã e à tarde, sentados, mas amanhã nós vamos fazer uma atividade importantíssima. Porque como o tema ele é relevante, oratória, comunicação, quero me expressar melhor, eu vou ter uma planilha que eu vou fazer o acompanhamento, depois eu posso falar em público ou individual, se vocês assim desejarem, mas eu gostaria muito de ouvi-los aqui, ver qual é o comportamento, qual é a atitude, qual é o desenvolvimento que você tem, e esse curso, esse momento, é para aqueles colegas que têm mais dificuldade. E eu me coloco à disposição para auxiliar naquilo que vocês precisarem. Tavares, eu faço muito isso, eu faço muito aquilo. Nós temos a grande maioria de vereadores que já se expressam bem, já tem uma boa oratória, tem uma boa fala, de repente, só uma postura, uma correção. Como é que eu vou conquistar, como é que eu vou convencer, como é que eu vou me explorar? E aí você acaba fazendo um trabalho muito bacana. Muito bem. Diz a Associação Brasileira de Recursos Humanos que uma grande maioria, ela tem dificuldade de se expressar, de falar em público. E isso me deixa triste porque 41% dessas pessoas dizem que é o medo de falar em público. Imaginem vocês, curso de oratória, medo de falar em público.
Imaginem vocês, vereadores, medo de falar em público, não podem ter. Nós temos que melhorar essa habilidade e buscar uma nova forma, um novo formato de como eu devo reconquistar essa população, essa sociedade e esses eleitores que estão desacreditados de nós. Nós temos que buscar uma outra alternativa. Por isso que na palavra crise, eu cortei o S. Ficou crie, ouse. Escute a sua comunidade, escute a sua população, escute o seu eleitor, veja qual é a sua necessidade, traga ele para o seu lado. Olha o título do nosso evento, União das Câmaras de Vereadores e de Vereadores dos municípios. É para fortalecer, é para propiciar condições plenas de nós autos o desenvolvermos. Que bom que vocês estão aqui. No mínimo, vocês irão levar a reflexão e dizer assim, eu preciso me aproximar mais, eu preciso interagir mais, eu preciso me comunicar mais com aqueles colegas que estão aí. Vejam, vocês foram chegando hoje pela manhã, e é natural que isso aconteça. Uns se cumprimentaram, outros não, um foi sentando, Nova Brasilândia ali, Presidente Médici ali, meus colegas de Alvorada estão ali, Rolim de Moura, e de repente é um momento para nós interagirmos mais, ver qual é a necessidade do município do outro, atender, aprender com o resultado de um, desenvolver com o resultado de outro. Isso para o nosso município é muito bom. E hoje um município que nos cedia tem muita informação, tem muito conhecimento que nós poderemos levar. Às vezes uma ideia que você possa discutir com um colega pode aprimorar todo esse conteúdo que nós estamos abordando aqui. É união mesmo, é parceria, vamos nos juntar, vamos nos unir. Aqui só para mostrar para vocês um imbróglio, não é? Olha o que diz aqui, essa pesquisa foi feita pelo jornal inglês, o Sunday Times, com 3.000 executivos, não eram pessoas, onde ele diz assim, qual é o seu pior medo? Você já tem uma ideia de perder o medo de falar em público? Ser maior do que outros medos, medo da morte, ficar sem dinheiro, ficar doente, perder a família, o casamento. Não, o meu maior medo é de falar em público. Não é? E esse momento agora, até para que nós possamos interagir, eu quero convidar um colega aqui para interagir conosco. Quem se habilita? Pode ser um vereador ou ser uma vereadora. Chega aqui, se apresentar, falar do seu projeto, falar do seu município. O microfone é seu, vamos lá. Muito bem, já que vocês não vieram, eu vou buscar. Seu nome é? Muito bem, se candidatou aqui o Aldemir, levantou a mão, para quem eu peço uma salva de palmas. Aldemir! Aldemir, chega aqui comigo. Aldemir, é muito fácil você estar ali me assistindo. Daqui para lá o ambiente é muito mais bonito. E esse público maravilhoso, especial, é todo seu. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estarmos aqui hoje nessa manhã, refletindo sobre a política do vereador. Eu sou vereador do município de Guajará-Mirim, já estou há 4 mandatos, e no decorrer do meu mandato, eu me recordo que eu fui eleito em 1996, pela primeira vez, pelo ótimo discurso que eu tinha, porque eu era pastor. Então aquilo na igreja me fortaleceu. E eu, quando falava nos palanques, porque naquela época não tínhamos as parabólicas, e isso prejudicou imensamente o mandato do vereador, porque hoje o cidadão não assiste mais o programa eleitoral dos vereadores, e nem dos prefeitos. Então aquilo me projetou. Eu era balconista, vim da região do vereador Uruim, Rio Pacás Novas, eu era seringueiro, cortei até 21 anos, era analfabeto. Quando eu cheguei em Guajará-Mirim, em 1996, eu fui estudar o ensino fundamental, a primeira série do ensino fundamental. E eu me recordo que eu tinha muita vergonha, porque eu falo isso com muito orgulho, gente, e às vezes as pessoas, a gente tem que contar o que é. Quando eu morava no Seringás, infelizmente os dentistas passavam e não tínhamos como habituar os dentes, e eu disse para o dentista aos 13 anos, você extrai todos os meus dentes. Então ele fez o favor, extraiu todos os meus dentes. Então quando eu vim para a cidade, eu tinha vergonha de falar em público, devido à dificuldade dos dentes.
Mas quando eu me converti ao Evangelho na Igreja Assembleia de Deus, eu descobri um talento que eu não sabia, era falar em público. A primeira vez que o pastor me deu a oportunidade, eu me recordo, ele era aqui de Vilhena, pastor Carlos Marinho. Eu me tremi e a única palavra que eu disse, Jesus ficou trepado na cruz, que era uma palavra meio importuna para o momento. E eu fiquei ali 1 minuto vendo o público rir, os jovens da igreja. E eu disse, nunca mais eu falo. Mas eu pensei depois, eu vou aprender a ler e criar vergonha. E eu fui para a escola, com muita dificuldade aprendi a ler. E aí eu descobri o talento de falar em público, fui falando para 5 pessoas nos cultos, fui falando para 10, daqui a pouco fui falando para 30, para 100, para 200, e aí falava para multidões, e passei a ser o pregador oficial da igreja, eu, que até então era um semi-analfabeto ainda. Aí eu disse, agora eu vou estudar. E aí, olha como é as coisas, o mesmo pastor que era meu amigo, teve uma discussão comigo, discussão religiosa. E ele me privou do meu discurso. E eu disse, pastor, o senhor não vai me privar de eu me candidatar. E o senhor vai ver, eu vou ganhar as eleições sem dinheiro, eu era balconista já nesse tempo. Então, eu me candidatei porque ele me projetou na política. E dali não perdi mais eleições. Por quê, vereadores? Por quê? Porque o meu discurso, ele era muito empolgante. E os vereadores aqui, que são meus amigos, eles sabem, muitas vezes você tem de fazer uma certa ilustração no seu discurso, e aquilo faz com que o público goste muito, e isso faz com que você, hoje, sem o horário eleitoral, que está muito defasado, leva eles através de outros meios de comunicação, e fez com que eu estudasse, me formasse em pedagogia, e cheguei a tantos mandatos com um discurso bem afinado, e muitas vezes ilustrado, que nós temos de fazer isso, porque o medo de microfone, ele é muito ruim. Isso nos prejudica porque quando nós falamos para vereadores, falamos uma linguagem popular. Mas como ele disse, quando vamos para uma academia, quando vamos para uma faculdade, e aí tem aquele monte de doutores, e você disse, eu vou errar o português aqui, eu vou errar uma vírgula, mas você vai falar o que o coração pede. De repente você fala e eles lhe aplaudem. E quando eu muitas vezes dei palestra, que eu sou palestrante também, sobre adolescência e infantilidade, eu fiz muito público chorar, promotores, juízes chorar, porque o meu discurso ele era muito afinado com aquilo que eu vivi. Eu disse, o nosso discurso, como disse o vereador Ruim, ele é em cima do que você vive e você passa para a população. E isso vai fazendo com que você se projete muito tempo na política. Eu disse para os senhores, encerrando, que eu tenho um projeto o mais louco possível. Eu sou ainda evangélico, mas eu tenho vontade de morar num distrito muito perto de Costa Marques. E eu disse, vou deixar a barba crescer e o cabelo me isolar da política. Aí você tem esse pensamento. Os caras pensam que teu pensamento é meio doido. Depois de tanta coisa, tu se isolar, aí vai se elegendo novos vereadores e você vai ficando assistindo. E aí você tem a necessidade de voltar de novo. Por isso que nós não saímos da política. Obrigado. Parabéns, vereador. Parabéns. Muito bem. Para fazer parte desse ambiente maravilhoso e a gente provar que elas têm muita competência também, por isso que estão aqui, e como disse aqui o nosso presidente da Câmara de Vilhena, Jean Donadon, as mulheres também têm que fazer mais parte desse processo, porque vocês têm uma competência muito grande, têm a sensibilidade, como nós também temos, mas você tem um pouquinho mais de sensibilidade. Então convido uma vereadora, uma senhora para vir aqui, uma jovem senhora, para fazer uso desse momento também. Por gentileza, quem se habilita? Vamos lá. Com vocês, a ilustre vereadora Rosa. Vereadora Rosa, esse público maravilhoso é todo seu. Eu não gosto de microfone, tá? Pouco uso, tribuna. Mas é um prazer, bom dia a todos. Eu sou vereadora Rosa, o 3º mandato. E eu também sou de Ariquemes, né? Sou funcionária pública, né? Como estava falando aí da saúde, eu sou funcionária da saúde. E tratando bem o povo, foi que eu cheguei à Câmara de Vereadores. Como alguém falou aqui, que o que a gente faz tem que fazer bem feito, né? Então, eu fui funcionária pública, sou de 80, fui para Ariquemes para ser funcionária pública. Então, eu quero ser, assim, uma funcionária, sempre fui de excelência.
tratando bem, perguntando, pegando na mão, né? E tratando bem as pessoas. E uma época o meu esposo não gostava de política de maneira nenhuma, mas eu ajudei um deputado em Ariquemes, Donizete José, e o Donizete, eu saí com ele para fazer algumas reuniões, fazer visitas, e ele me falou, você vai ser vereadora. E aquilo entrou assim no meu coração, porque eu gostava da política. Mesmo em casa, a política não entrava, porque o meu esposo não aceitava, mas a gente foi conquistando, e de repente ele aceitou, e eu me candidatei, fui eleita, a primeira vez que eu me candidatei, bem tímida, eu sou assim, bem simples mesmo, mas eu me candidatei a primeira vez, ganhei, e aí deu sequência, né? Agora eu já estou me afastando da política também, é o último, né? Porque já tenho um filho que gosta da política, eu já estou com 60 anos, e vou me afastar da política, mas não é porque eu não gosto da política. Eu amo a política, e a política tem que ser da maneira que cada um, né, conduz ela, com bastante respeito, atendendo bem os seus eleitores, representando eles, né? Porque às vezes a gente foge da política, como aqui o secretário falou, que levou uma mulher no hospital. Eu levo todos os dias, todas as horas. Levo pessoas no Ministério Público. Eu estava falando com um colega ali. Chegou uma senhora no meu gabinete e eu encaminhei ela para o Ministério Público. Eu estou cansada, estou gripada, tá? E ela chegou lá no Ministério Público, estava fechado, né, ar-condicionado. Ela voltou lá no gabinete. Vereadora, está fechado o Ministério Público. Eu liguei lá, estava aberto. Eu peguei ela no carro, levei lá. Né? Então, por que isso? Porque eu sou representante do povo. Não é pecado o vereador fazer o social, porque nós fomos eleitos para representar. Então, por isso, eu acho que cada um faça o seu trabalho, do seu jeito, com humildade, com sinceridade, que vai bem, né? E eu tenho dito, muito obrigada. Palmas para a vereadora. Muito bem. Ela disse aqui que está desistindo da política. Eu acho que ela não vai desistir da política. O filho vai por um caminho, ela vai pelo outro. Parabéns, vereadora Rosa, pelo seu trabalho. E que Deus te abençoe você, seu filho, nessa nova política, tá bom? Muito bem, queridas pessoas. Eu tenho aqui para vocês, muitas vezes, essa questão da oratória, da fala, nós não fazemos um planejamento. Como tudo na vida, você tem que ter um planejamento para a sua organização, para o seu desenvolvimento, para a organização de ideias. Então, eu imagino que você criar uma estratégia é um passo que você pode ter para o seu sucesso como apresentador e, às vezes, de repente, até a melhor defesa, né, contra alguns medos que nós temos. Nós apresentamos a seguir algumas dicas que já é do conhecimento dos senhores, mas que vocês podem aprimorar para uma fala, para uma oratória, para uma apresentação com qualquer público. Como se preparar para o discurso? Roberto Chiniachik, ele diz assim, a naturalidade ela pode ser considerada a melhor regra da boa comunicação. Às vezes você quer seguir alguns caminhos, alguns exemplos, mas vai deixar de ser você. Então tem que ser você mesmo, em todos os sentidos. Então, seja você mesmo, tenha naturalidade, porque muitas vezes eu vou querer imitar um Paulo Henrique Amorim, um William Bonner, não dá certo. Eu penso que você pode ser você, com toda a técnica, com todo o preparo que você pode ter. A segunda ideia, os senhores e as senhoras, em algum momento, como esse, por exemplo, é convidado a compor a mesa. E agora? Você, com aquele preparo, eu penso que você pode pegar um pequeno papel, fazer algumas anotações básicas para que você chegue aqui com a mesa composta, não é? E, de repente, usar daquele roteiro, você pode ler ou deixar aqui e desenvolver o conteúdo que você quer. Como toda fala, ela tem um tempo, questão de organização, questão de ordem. Então, faça um roteiro. Nesse momento, o roteiro que eu estou utilizando é o roteiro do slide.
não estou com nada na mão, mas estou fazendo uma sequência lógica de conteúdo. Muito bem. Esse roteiro é para que você faça um discurso apropriado, adequado e que tenha concisão, que tenha junção de ideias. Porque muitas vezes a gente se empolga e aí vai falando coisas que de repente não era nem para falar, e a parte mais importante que você deveria falar, você acaba esquecendo. Saiba quem são seus ouvintes. Quando eu recebi o convite, eu perguntei da Jerusa, da equipe IPRO, quem será o nosso público? E eu recebi a seguinte informação: Tavares, o público são vereadores, são candidatos a vereadores, e esse público vai ser destinado a esse público. Esse público são de vereadores, candidatos a vereadores, assessores. Então eu tenho que desenhar uma linguagem para falar com vocês. Quem é o seu público? Quem são os seus ouvintes? São vereadores. Conteúdo específico, linguagem específica. Mas saiba tudo sobre o assunto a ser apresentado. Aonde vocês estão, de que tema você irá abordar? Reinaldo Passadori diz assim: do conteúdo que você vai abordar, é saúde, é educação, é segurança, é qualquer assunto relacionado à comunidade de vocês, tenha muita informação. Por quê? Porque você vai ser questionado, você vai ser perguntado, você vai ser inquirido, e você tem que estar preparado para responder. Então, um assunto que você vai abordar, você tem que ter muito conhecimento daquilo que você veio tratar, para que as pessoas saiam dali satisfeitas com o que você disse, ou satisfeita com o que você vai dizer. Esse planejamento, ele é muito importante, porque como todo trabalho, ele tem que ter começo, ele tem que ter meio, ele tem que ter fim. Ele tem que ter introdução, ele tem que ter desenvolvimento e também tem que ter conclusão. Questão de ordem, questão de planejamento, questão de raciocínio e de ideias, não é? Um outro detalhe, muitas vezes, olha o que o meu ilustre vereador veio aqui, ele contou de uma forma bem humorada a sua história. E isso agrada quem lhe assiste. O pior de tudo é quando você recebe aqui um colega que vai fazer uma apresentação, qualquer que seja ele, e eu não posso chegar aqui com vocês, querendo ser bem humorado, falando aqui do Flamengo, do Corinthians, enfim. Ou então contando uma brincadeira de mau gosto, que metade do auditório dá gargalhadas e o outro auditório não gosta da brincadeira. Então, ser bem-humorado não é isso. Nesse momento, eu estou representando aqui praticamente 3 instituições que eu respeito muito, e eu não posso tirar a brincadeira de ser bem-humorado e colocar em xeque, primeiro, o meu município de Vilhena, as instituições aqui representadas, aqui pelo nosso presidente, o Júnior Donadon, como também está aqui o representante do nosso prefeito. Tenho aqui o presidente da UCAVER, que está conduzindo essa instituição com muito esmero, com muita lisura. Nós, as pessoas que usam desse momento, não pode tirar brincadeiras com seu público, porque muitas vezes você coloca em xeque um assunto muito importante que você deveria dizer para todos. No lugar de você tirar uma brincadeira, contar uma piada, às vezes até pode, lá no bairro, no momento que você esteja, o momento é oportuno. Mas nesse momento, quando você fala para a autoridade, para as pessoas representativas, e que mais do que isso, que representam uma sociedade, você tem que tratar com muito respeito, você tem que tratar com muita lisura. Então, a instituição, ou as instituições, elas não permitem que eu chegue aqui e tire uma brincadeira de mau gosto com vocês. Eu posso sim criar uma afinidade para que todos se sintam bem, todos brinquem junto comigo, e essa brincadeira ela fica saudável até para animar o ambiente. Porque nós sabemos, ter vocês aqui agora, a atenção de vocês, de algum modo, eu tenho que agradá-los, eu tenho que trazê-los felizes, eu tenho que fazer com que esse ambiente ele seja dinâmico, ele seja contagiante, ele seja agradável. Por exemplo, deixa eu desfazer desse microfone aqui.
vem, ou fazer um comparativo do time A do time B, e de repente até fazer uma situação comunitária que não tem jeito, que não tem sentido. Atenção, todo mundo aquecendo a mão, vamos lá. Todo mundo aquecendo a mão. Quando eu contar até 3, todo mundo fica com a palma. Não pode bater o primeiro, o segundo e o terceiro. É quando eu contar até 3. É quando eu contar até 3. Muito bem, atenção. Quando eu contar 3, todo mundo fica com a palma. Tudo bem? Atenção, aquece. 1, 2, quando eu contar 3. Atenção. Atenção. 1, 2, 3. O vereador já está olhando para mim e perdi assim. Aí vai dar uma abraçada. Atenção, todo mundo certinho. Quem não bater certinho aqui agora vai vir aqui comigo pagar uma frente. Atenção. Atenção. 1, 2, 3. O Márcio ficou tão empolgado que eu meti uma palma e fez assim, ó. Mas eu vou pegar a ideia do Márcio, eu penso que você trabalha com uma palma, não tem graça, vou bater 2. Então vamos aquecer, contei até 3, 2 palmas. É quando eu contar até 3. Vamos bater 2. Atenção, atenção. 1, 2, 3. Ele bateu 4. Para finalizar a dinâmica, os nossos vereadores aqui buscando a nossa eleição aqui para o ano que vem, nós vamos contar 3, bateu 2 palmas e todo mundo yes! Atenção, mas é para incomodar o hotel colorado aqui do lado. Atenção! 1, 2, 3! Você gostou, né? São dinâmicas que nós utilizamos quando você está no ambiente acadêmico, quando você está no ambiente empresarial. É uma dinâmica, Júnior. Às vezes os colegas tem um querendo dormir, o outro já está cansado, tem muito colega que veio de longe. Então você tem que criar um ambiente saudável. Pergunto, essa dinâmica, esses momentos agradáveis, vocês podem fazer lá na associação, lá no sindicato, lá onde vocês militam, lá onde vocês trabalham, inclusive com os eleitores que nós temos, queridas pessoas. Eis aqui o processo de você se preparar para fazer o bem público. Se prepare para falar. E outro detalhe, fale com emoção, fale com amor, fale com garra, fale com determinação, para que as pessoas elas possam lhe escutar. Hoje, trazer um público, e este especialmente seleto, eu tenho que respeitar e tenho que tratar com muito valor. Nós estamos aqui com os extremos, nós estamos em Vilhena, a última cidade do estado de Rondônia, e nós temos aqui os vereadores de Guajará-Mirim, que é mais o extremo ainda, não vou nem dizer Porto Velho. De Porto Velho e Guajará-Mirim, 360 quilômetros. Então vejam, as pessoas que elas vêm, que elas vão, que elas estão ali para lhe escutar, elas são muito importantes. Deem valor para elas. É argumentação. Encante essas pessoas. Eu penso, meu vereador que falou ali na crise, na Tavares, o processo de confiança nós não temos mais. As pessoas não estão acreditando mais naquilo que você está dizendo. Opa, então eu vou fazer com que esse processo aconteça de um modo diferente. Vocês têm assunto, vocês têm motivo, e mais do que isso, olhem para mim. Vocês têm um trabalho bonito na região que vocês moram, no município que vocês moram. E mais do que isso, você tem a sustentabilidade do seu eleitor que lhe elegeu. Vá em busca deles, interaja com eles, se comunique mais. Nós iremos precisar cada vez mais. Muito bem. Se os grandes oradores, se os grandes políticos, se os grandes pregadores religiosos podem falar em público com eloquência, com propriedade, você também pode. E aí nós vamos aqui buscar algumas ideias para fechar a nossa manhã, porque
Hoje à tarde nós teremos outras atividades com o Dr. Paraguaçu, muito importante que ele vai dizer para vocês. E amanhã eu quero dividir 2 momentos com vocês o nosso horário. Primeiro, nós vamos para a prática da oratória. À tarde nós vamos fechar 2 momentos. Amanhã nós iremos fechar o marketing do processo político, como isso acontece. Quero trazer aqui o exemplo, como já disse no início da minha fala, o histórico político do Barack Obama, que é uma história linda. E depois, a pedido do nosso presidente Tavares, eu gostaria muito de discutir com os colegas que lá estarão os processos legislativos. E eu fomentei aí no final do nosso trabalho a cartilha que todos vocês, vereadores, precisam ter conhecimento das indicações, das emendas, do planejamento anual, do orçamento, das finanças, lá onde vocês estão, para que vocês possam fiscalizar as instituições que nós representamos. Vamos lá. Com aquela dica que eu disse agora, da naturalidade, do público que você trabalha, da orientação, essa orientação técnica, eu penso, seja muito importante para todos nós. Porque, como eu disse, nós estamos pecando aí nesse comportamento frente às pessoas com as quais nós falamos. Muito bem. Cuidado, senhoras e senhores, com os gestos e com as posturas que nós fazemos. Quando nós estamos aqui, como disse a vocês, nós cometemos muitos erros que poderão ser corrigidos. E nós, homens, nós temos cada erro feios aqui na frente que vamos falar. Eu vou deixar para vocês, para que vocês busquem no IPRO e de repente na própria UCAVER, um livro do Pierre Well que diz assim, o corpo fala. E essas dicas são desses livros para que vocês tenham uma postura melhor, um comportamento melhor, de gestos, de mãos e de linguagens. Vamos lá. Corpo. Posição de corpo. A posição é ereta, é essa aqui. Quando vocês estiverem falando na tribuna, quando vocês estiverem falando para o público, mantenha essa posição, ela é muito elegante. De repente não precisa a gravata, mas se você tem a sua roupinha simples, por mais simples que ela seja, você coloca um blazer por cima, como está a minha vereadora Rosa, ela está com uma roupa de casa, uma roupa simples, um vestido muito bonito, botou um blazer, ela está preparada para entrar no Ministério Público, na Câmara Municipal, aqui na nossa Procuradoria-Geral do Estado, e olhe lá se não chamarem ela de doutora. Doutora, por gentileza, a senhora vai em que departamento? Pela aparência que ela está. Então, esse corpo ele é muito importante. Olha como muda, senhoras e senhores. Eu estou tentando, desde o início, manter minha postura, mas vai que eu... Bem, bom dia, senhoras. Olha como muda. É uma postura de relaxamento. Ou então, às vezes, você está falando aqui com as pernas muito abertas, né? Mão na cintura. Bom dia, senhoras e senhores. Um curso de oratória, falando de postura, de pernas abertas, né? Ou então, muito coladinho ali, tentando corrigir. Não, a postura é essa. Lembram daquela dica? Naturalidade. Mantenha uma postura. Se você puder estar com uma roupa adequada para o momento, melhor ainda. É claro, a UCAVER, a nossa União de Câmaras de Vereadores, e o IPRO, a IPRO, não me recomendou que eu estivesse aqui de paletó e gravata. Mas em respeito aos senhores e às senhoras, e já que o tema é para vocês, no mínimo eu devo estar adequadamente bem trajado. Por favor, não é arrogância, não é intolerância minha, mas é uma postura que eu tenho que ter para com vocês. Até estou parecendo um vereador no dia de sessão plenária. Não é verdade? É postura. Muito bem. A voz. É muito bom nós trabalharmos a nossa voz, falar pausadamente, de forma clara, de forma objetiva, para que as pessoas que lhe assistem ou lhe escutem, ela entenda o que você está dizendo. Isso acontece, inclusive, dentro da faculdade. O professor está falando, professor, eu não entendi o que o senhor disse. Hã? Eu não entendi o que o senhor disse. O que você não entendeu? Não, tudo que o senhor falou, eu não entendi nada. Às vezes, pela forma correta de você se expressar, use as palavras corretamente, ditas, né? Voz.
Algumas pessoas, elas têm o hábito de, para chamar a atenção do seu público, ela alterna entre o baixo e o alto. Não. Naturalmente, nós estamos sofrendo aqui por conta do ar-condicionado. Eu tenho 3 aqui. E o ar-condicionado, quando você está aqui, resseca a sua garganta, os seus olhos, suas narinas, por isso que você tem que tomar bastante água. Mas voz, ela tem que ser serena, ela tem que ser tranquila, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, para que as pessoas possam lhe ouvir, lhe escutar com clareza. Outra. Muito bem, senhoras e senhores vereadores, nós não temos a obrigação, e me permitam colocar assim, muitos vereadores, que aqui sei, têm curso superior, uns são administradores, outros são advogados, outros são da área de saúde, outros já vivenciam essa prática há muito tempo. Muito bem, em qualquer público que você esteja, nós temos pessoas intelectuais no meio. Aqui nesse momento, eu tenho muitas pessoas intelectuais. Eu não posso usar de uma linguagem chula e vulgar para tentar cativar vocês. Por que eu descobri? Porque eu perguntei assim, Jerusa, quem é o nosso público? Tavares, são vereadores de vários municípios do nosso estado. Falei, que bom. Eu preciso usar uma linguagem apropriada para falar com eles. Eu não preciso usar uma linguagem muito acadêmica ou uma linguagem muito chula. Sabem por quê? Porque, como diz ali, nós temos os nossos vícios de linguagem. Eu disse no primeiro momento, a linguagem, senhoras e senhores, ela é livre, mas eu tenho muitos vereadores, eu tenho muitos acadêmicos, e eu tenho muitas pessoas falando tipo assim. Hoje o nosso trabalho, tipo assim, vamos eliminar o né. Bem, pessoal, né, hoje no nosso trabalho, né, amanhã nós vamos né, e vai um né atrás do outro. Quando você está na tribuna, as pessoas estão lhe ouvindo, então o né, ele é muito cansativo, é vício de linguagem. É o mesmo que você está só para mostrar alguns para vocês, me permitam, deixa eu abrir só um slide aqui com esses vícios de linguagem. É claro, é só uma orientação, é só uma dica para que nós possamos fazer a nossa correção. Alguns vícios. Eu estou dizendo, em nenhum momento eu direi assim para vocês, essas palavras são proibidas, não são. Mas para a autoridade que você é no município, para a importância que você tem lá no seu município, eu recomendo, é só uma recomendação, é só uma sugestão, vamos evitar esses vícios de linguagem, pessoal. As pessoas dizem assim, eu espero que um vereador falando para uma população, lá no seu plenário, eu quero dizer para vocês que o nosso dia seja maravilhoso, que o nosso encontro hoje e amanhã seja abençoado. A palavra seja, ela não está contextualizada na nossa gramática. Está aqui meu professor de pedagogia. Seja, ela não existe, ou é seja, ou é sejam. É claro, não é aula de gramática não, mas para nós vereadores, quando vocês estão lá na Associação Rondoniense de Vereadores, quando vocês estão lá no Tribunal de Contas, quando vocês estão na Assembleia Legislativa, cuidado com a nossa linguagem. O curso de hoje, através da UCAVÉ, é para ela agregar valor naquilo que você já tem. Alguns colegas, eles insistem no... vocês me fazem uma... Professor Tavares, e se... Aí, como eu estava dizendo para vocês, é cansativo para as pessoas que lhe assistem. Assim como atrás, as pessoas que lhe assistem, elas não precisam da sua aprovação para escutar o que de bom vocês têm para dizer. É o mesmo que outros vícios, né? Esse quando você está usando
a tribuna, quando você está falando, as pessoas estão captando o que você está dizendo, elas estão escutando. Esse tipo assim é horrível na fala de qualquer autoridade. Eu tenho falado isso para meus alunos dentro da faculdade, evitem esse tipo assim. O colega está apresentando o seminário, está aqui os professores, está aqui os acadêmicos, e eles terem que compartilhar do tipo assim. Bem, o vereador Jairo Benetti, presidente da nossa UCAVER, tipo assim, me trouxe aqui essa semana, esses dias, tipo assim, ô Tavares, você está dizendo que é um professor com tipo assim, eu já estou desconfiado de você, então você não é tudo que está ali no currículo. E a mesma coisa, nós vereadores, nós políticos, nós cidadãos, temos que melhorar a nossa linguagem. Outro, esse é muito comum. Muitos colegas insistentemente com então. Tem um outro vício que é muito comum. As pessoas vêm, lê uma citação de qualquer cientista ou de qualquer doutrina, aí diz assim, olha, o que vocês estão lendo, tudo bem, mas na verdade, quando eu digo assim, na verdade, aquilo é mentira. Na verdade, o que eu vou dizer para vocês é o correto. Tipo assim, aí eu ainda começo com o tipo assim. Então, eu tenho um colega meu que é professor universitário, a cada 5 palavras, percebe? E aquele percebe vai ficando maçante, cansativo. Atenção, as pessoas não têm mais tempo para nos ouvir. E se for com uma linguagem não apropriada para elas, elas fogem. Imaginem vocês, num evento, num encontro de vereadores, eu tratando vocês assim, Júnior Donadon, beleza? Ok para vocês aí, galera? Tavares, me respeita, que eu não faço parte do seu momento de lazer. Beleza para vocês? Beleza. Galera, o que eu estou dizendo para vocês está claro? Galera, nem o presidente da Câmara e nem o presidente da UCAVER e nenhum dos senhores irão permitir que eu lhes trate assim. Senhoras e senhores, queridas pessoas, meus colegas de trabalho hoje, ponto. Beleza? Ok? Tá ok para vocês? Tá ok? Essa palavra não existe na nossa gramática, ok, essa palavra não existe. Então, quando nós estivermos falando para vereadores, para autoridades, ou para um público que vocês tenham, é só uma recomendação. Eu não estou dizendo que é proibido, queridas pessoas. Mas vejam quem é o seu público e cuidado com a nossa linguagem. Porque muitas vezes eu nem tenho um curso superior, mas a minha linguagem é tão boa que as pessoas passam a me olhar de uma forma diferente. Agora eu chego aqui, digo que sou graduado ou pós-graduado, aí eu trato. Galera, ficou claro para vocês essa orientação da manhã? Beleza? Não pode. Eu prejudico o meu trabalho e coloco a presença de vocês em xeque-mate. Eu estou dizendo que vocês aqui são muito importantes. É muito comum também, Júnior, de que essa água, não, essa água os colegas trouxeram para mim beber. Para quem esse computador? Atenção, esse computador é para mim levar para a vereadora Rosa. De que essa câmera é para mim gravar o evento. Atenção, mim não bebe, mim não vê, mim não come, mim não leva. É bom que todos nós, inclusive para mim, eu possa estar escutando o que eu também estou dizendo, porque eu posso aprimorar a minha linguagem, a minha fala nos próximos eventos. Então nós temos que ter um certo cuidado. Quando você estiver falando para a massa, para a população, de repente isso tudo será imperceptível. Mas se você está no meio dessa elite, desse time, com certeza você está sendo julgado pelo que você está dizendo, porque a palavra tem poder. Então, muito cuidado com aquilo que você está dizendo. Essa fala é muito importante vocês terem para dizer. Se amanhã o meu vereador Gerson disser assim, Tavares, como é que estava o nosso público? Lá haviam muitas pessoas presentes. É só para buscarem aqui uma ideia do que isso representa
na nossa fala, no nosso dia a dia. Eu vou disponibilizar esses slides para o site da UCAVE e depois, presidente, as pessoas podem baixar lá, porque é uma composição, é uma junção que vocês podem acompanhar com essa apostila de vocês. Vou disponibilizá-la para vocês. Muito bem, meu vereador. Então, o para mim levar não cabe. E às vezes você fala, essa água é para eu beber, para eu comer. E eu já fui questionado, vereador. Tavares, para eu comer, está correto? Sim, porque mim não come. É uma junção de ideias. Obrigado pela contribuição, vereador. Vamos voltar lá para encerrar o nosso momento da manhã. E amanhã nós irmos um pouco mais para a prática. Muito bem. Eu tenho aqui mais, considerando o nosso momento, eu penso que mais 10 minutos aqui nós fechamos essa primeira parte. Senhoras e senhores, quando nós estamos falando com o público, nós temos aqui alguns momentos de movimento. Então vejam, eu vou desfazer do microfone e vou falar um pouco mais alto para que vocês possam ouvir. Alguns colegas, eles
fogem do padrão, qualquer padrão é muito comum. Ali na hora do nosso coffee break, colega ali, quase que eu dou um sinal, a colega ali, e ele, então, rapaz, que lanche gostoso esse, né? Não pode. Eu penso que são atitudes que nós precisamos ter o cuidado. Ah, Tavares, e as mulheres? Não, as mulheres não fazem isso. Em compensação, elas não, pois é, como eu estava dizendo para vocês, dá aquela arrumadinha. Às vezes são posturas que passam. As mulheres todas ficaram ouriçadas. Atenção, dá para cuidar. Mais do que isso, todo o nosso movimento, ele é percebido aqui na frente. Então eu não posso cometer alguns delitos com vocês. Por quê? Porque quem está ali assistindo está notando tudo. Está observando tudo. Esse dia, eu fiquei tão triste esses dias, o colega falando, vou dizer o nome da instituição porque eu dou aula lá. Faculdade Uniron, colega da Fundação Getúlio Vargas, que veio do Rio de Janeiro. Fundação Getúlio Vargas é top. Colega bem elegante, bem trajado, e começou a falar e alguma coisa começou a incomodar. E ele falando, ele poderia ter virado um pouquinho, ter feito um movimento, ninguém ia perceber. Mas ele conversa, então, pessoal, então, né? Como eu estava dizendo para vocês, tipo assim. E aí ele começou a incomodou, né? Eu penso que são atitudes que nós temos que ter. Então, braços e mãos. Acessórios, e aí praticamente para as minhas colegas mulheres. Vai falar, não precisa você colocar aquele colar que vem até aqui. Alguns brincos chegam a ser tão chamativos que chama mais atenção o seu brinco do que a sua fala. Muito bem, pernas e pés. Tavares, essa posição aqui que você disse para nós que é ereta, não masculiniza, não fica muito masculino? Vocês, mulheres, têm uma posição maravilhosa que vocês podem explorar, que é aquela posição de manequim. Não sei como vou me sair, mas vou tentar. Essa posição aqui é muito elegante para vocês. Se vocês estiverem com um social, um terninho ou um tubinho, como se diga, com um blazer, fica muito elegante. Às vezes você fica mais à vontade e dançando e tira o brilho. Essa posição ela é muito elegante. E diz um professor meu, né, lá da Uni, que diz que quando vocês ficam nessa posição de manequim, até valoriza mais assim, né? Vocês ficam mais bonita.
Pode alternar? Sim, pode. Olha o movimento de mãos. Essa posição é muito feminina, não cabe para os homens. Ilustres vereadores, Zezinho, meu vereador Zezinho, evite falar assim, tá, Zezinho? Por favor. Já, mas para nós homens cabe perfeitamente essa posição. Para as mulheres pode? Sim. Agora essa posição vocês ficam muito mais elegante, muito mais feminina, só o gesto de mãos e pés. Mas, Tavares, olhos, observe o meu comportamento hoje com vocês. Em nenhum momento eu tive essa atitude. Bem, bom dia, senhoras e senhores. Hoje nós iremos, eu vejo muitos colegas falando com esse comportamento. Hoje nós iremos abordar um tema interessante, que é a postura ao falar, a linguagem ao falar. E amanhã eu tenho 2 momentos para você, olhando para o chão e para o teto, não. Os olhos terão que ser sempre para as... Sempre. Você não pode encarar. Que muitas vezes, eu tenho aqui o vereador Júnior, que me dá suporte. O que eu estou dizendo ali, ele está fazendo bem assim para mim. Ó. E aí eu fico falando para o meu público, como eu estou inseguro. Bem, bom dia, senhoras e senhores. Hoje nós iremos abordar um tema que é muito importante, que é um tema de oratória. Nada mais daquilo que vocês já sabem, mas nós vamos deixar aqui a dica de um planejamento do discurso. Nós vamos falar aqui da postura, de uma linguagem mais correta, como é que você deve utilizar o microfone, o uso de mãos. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Olhando só para um. Eu até... Dentro da faculdade eu me escondo quando o colega vai apresentar, porque se eu estiver aqui na frente, ele fala para o professor, ele não fala para os alunos. E para nós que falamos com o público, você tem que fazer esse trabalho que eu estou fazendo, buscando todo o meu público à minha direita, valorizando o meu público de frente e valorizando quem me assiste ali à minha esquerda. Então esse olhar, ele tem que ser para as pessoas. O que você não pode fazer, e aí eu não recomendo, é você encarar. Bem, tá claro para você? E você olha só para uma pessoa, não. Olhe para o público em geral. Esse conteúdo, essa contribuição, ela é muito importante para o trabalho dos senhores e das senhoras. Muito bem. E para finalizar, rosto, semblante, postura elegante. Esse semblante, esse rosto ao falar, ele é muito importante para que vocês ganhem confiança, credibilidade e respeito. Imagina, eu vou fazer um teatro rapidamente aqui com vocês. Chego aqui para falar de um conteúdo importante para vocês, qualquer que seja ele. Mas eu chego aqui com esse semblante. Vou fazer 2 momentos aqui. E vocês vão escolher qual é o melhor. Bom dia, senhoras e senhores. Estou aqui pela primeira vez na cidade de Vilhena. Não tinha vindo aqui ainda. Estou muito feliz. Estou muito alegre. Sou de Porto Velho, Rondônia. E dizer do meu contentamento, da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui com vocês. Recebi o convite para discorrer do tema, que penso que vai contribuir muito na vida de vocês. Eu espero que ao final do nosso curso eu possa, de alguma maneira, contribuir para a vida pessoal e principalmente para a profissional de vocês. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Olhar o meu semblante, sim? Segundo momento. Bom dia, senhoras e senhores. Que bom que vocês vieram. Olha, muito obrigado. Para quem não me conhece, Francisco Tavares. Mais uma vez, muito obrigado pela acolhida gentil e carinhosa aqui na nossa querida cidade de Vilhena. Eu gosto de trabalhar aqui, sempre venho aqui e recebê-los hoje aqui, para mim, é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Espero que o que eu tenha para deixar para vocês pode contribuir grandemente na vida pessoal e na vida profissional de vocês. Muito obrigado. Vamos trabalhar? Vocês gostaram do meu primeiro pronunciamento ou do segundo? Eu sei que vocês gostaram do segundo. Mas a pergunta é, por que vocês não gostaram do primeiro? Fechado. Sério. Eu estou dizendo que eu estou feliz, estou muito feliz de estar pela primeira vez em Vilhena, dizer da minha alegria. Eu estou sendo verdadeiro com vocês.
a minha fala está bonita, mas o meu semblante, o meu corporal está dizendo que não. E as pessoas percebem quando você está falando uma coisa que não é verdade. É a mesma coisa de eu querer ser alegre com vocês, com essa oratória. Gente do céu, para descontrair. Gente do céu, Vilhena tá violento no trânsito, rapaz. Eu estava chegando aqui, o motoqueiro foi fazer um retorno errado, a caminhonete bateu, o jeito foi pedaço de motoqueiro para um lado, moto para outra, e o rapaz ficou despedaçado lá no chão. Isso não é comentário que se faça de forma saudável para as pessoas. No mínimo, eu tenho que estar sensibilizado com a pessoa que foi acidentada. E poderia dizer, gente, atenção, senhores vereadores, usem da tribuna para que a população tenha consciência que dirija num trânsito mais tranquilo, mais respeitoso para o trânsito, para um, para outro, para que não soframos acidente. Agora eu venho aqui pela tragédia de uma pessoa, venho querer agradar a vocês. Isso não vai funcionar. Então, queridas pessoas, nesse momento, 12h15, amanhã, no primeiro momento, nós vamos trabalhar a postura do microfone. Vocês perceberam? Nós vamos trabalhar a postura do microfone e mais. Eu não sei se vocês perceberam, mas assim. Bem, nesse momento, bom dia a todos. Em nome do presidente, eu cumprimento a mesa. Em nome do vereador Jairo Benetti, eu cumprimento a mesa. A comunicação é essa. Ô, mesa, tudo bem? Bom dia, mesa. Como é que vai? Eu vi alguns colegas aqui cumprimentando a mesa. Eu não poderia ter melhorado, bem. Em nome do nosso presidente da Câmara Municipal de Vilhena, vereador Júnior Donadon, eu cumprimento os demais membros da mesa, os demais componentes da mesa. Eu vejo, isso é comum nas câmaras municipais. E se nós estamos aqui, atenção, eu estou dizendo isso, atenção, me permitam por gentileza. Eu estou contribuindo para que vocês possam melhorar essa fala lá onde vocês estão. Como disse o nosso presidente da Câmara, esse momento é de qualificação, esse momento é de formação, esse momento é para nós melhorarmos. Olha a importância do que a UCAVÉ traz para vocês. Isso aqui vocês não vão mais esquecer. Toda vez que alguém disser assim, boa noite a todos, quero cumprimentar a mesa. Mesa, boa noite, mesa, para você. Usem dessa linguagem, porque se eu for falar o nome de todos os componentes, fica cansativo, mas é uma oratória finíssima. Bem, boa noite. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da UCAVÉ, o seu Jairo Benetti, vereador Benetti, lá de Rolim de Moura. Em nome dele, para não falar o nome de todos, em nome dele, eu cumprimento os demais membros da mesa, os demais componentes da mesa, do que, em nome do meu presidente da UCAVÉ, Jairo Benetti, eu cumprimento a mesa. É isso aqui. Então é uma dica que eu dou para vocês saírem bem. Muito bem, eu quero aqui, antes de encerrar, convidar o presidente, vem cá, seu Jairo, por gentileza, agradecer essas pessoas maravilhosas por essa manhã e já fazer o convite para a tarde e para o nosso momento amanhã também. A todos vocês, de uma forma muito especial, agradecer a Deus, agradecer o convite do nosso presidente e de uma maneira muito especial, mas mega especial, agradecer a cada um de vocês por hoje. Muitíssimo obrigado. Pessoal, dando sequência a gente do trabalho, na parte da tarde o professor Paraguaçu, o Marcelo, Fábio Casara vai estar falando de temas que está no folder aí para nós vereadores, mas o vereador Cabo Anjo, ele, por favor, ele me chamou ali fora, quando nós falamos do fórum com a CNM, que nós vamos fazer, que nós vamos deixar tratado aqui, já anunciado para após 20 de setembro, a Confederação Nacional dos Municípios, com o Fórum Permanente dos Vereadores, nós vamos fazer o evento. O Cabo Anjo deixou uma proposta ali para nós pôr em plenário. Por favor, vereador.
Ele é vereador do município de Porto Velho, Cabo Anjo, PDT. Partido do Brizola. Isso. Não, presidente, o presidente falou que o primeiro congresso foi aqui e seria em Porto Velho o outro, né? Eu disse a ideia que fosse no coração do estado. Porque você já pensou, uma pessoa sair de Costa Marque, Cerejeira, Alta Floresta e ir lá para Porto Velho? Eu vim de lá ontem no ônibus. Nossa, é desgastante. Só vem que tem vontade mesmo. Então, aqui abrangeria o coração do estado, Vilhena ficaria mais próximo, Ariquemes, Jaru, né? E a gente também veria com o maior prazer. Já pensou Vilhena ir lá para Porto Velho, Cujubim, Cid? É muito desgastante. Então, essa é uma opinião que eu passei para o presidente. Será aceito ou não, presidente? Então, ele me chamou ali e pediu para que nós... Ji-Paraná tem uma estrutura de hotel, Ji-Paraná tem um aeroporto, porque o pessoal vem de avião, e ele me chamou ali e propôs para que nós colocasse aqui em plenário para nós discutirmos se poderia ser no município de Ji-Paraná. E aí está em discussão essa questão. O evento será após dia 20 de setembro, eu estou falando no telefone com o doutor Paulo, que é o presidente da CNM, e o vereador Tuta, que preside, ele é do Rio Grande do Sul, que preside o Fórum Nacional de Vereadores, e falando com Gilton Conzatti, que é o presidente da UVB, para nós formatar esse evento ali no município, seria Porto Velho. A proposta está aí, em discussão, a proposta se é Ji-Paraná ou Porto Velho. Quem concorda que seja Ji-Paraná? O vereador de Ji-Paraná, cadê o vereador de Ji-Paraná? Já vai levar a notícia lá para o nosso presidente, por favor. Já vai levar a notícia para o nosso presidente, para os nossos vereadores, para o prefeito Gesualdo, que o evento será lá com a Confederação Nacional e o Fórum Permanente dos Vereadores, proposto pelos vereadores de Porto Velho, que seria lá, em Ji-Paraná. Então, senhores, 2 horas nós estaremos aqui com o professor Paraguaçu, com o Marcelo e com o Fábio Casara, falando sobre outros temas importantes para a nossa região. Voltaremos aqui 2 horas em ponto. Obrigado. Oi. Oi, teste 2. Oi, testando 1, 2, som. Oi, teste. Oi, 1, 2, som.